acontece porque não é por força e por violência, porque se a pessoa não amar a Deus, ele não vai guardar a doutrina. Só vai conseguir guardar a doutrina se a pessoa realmente amar a Deus. Então, ele vai dizer, e os meus mandamentos não são pesados. Não, essa doutrina é rígida demais, essa igreja é salgada, é dura demais. Não, se você amar a Deus, porque se você amar a Deus, então você vai entender aquele texto que diz, os meus mandamentos não são pesados. Aleluia! Grande Deus! Grande Deus. Então veja só, meus irmãos, que Cristo, Ele é muito mais excelente do que Moisés. Louvado seja Deus. Ele alcançou um ministério mais excelente do que o de Moisés, porque é um mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Quando você, meus irmãos, foi salvo, quando você se converteu, você sabia alguma coisa sobre grande tribulação, sobre anticristo, sobre arrebatamento, sobre escatologia, sobre regeneração? Você sabia alguma coisa sobre essas doutrinas? Eu, quando fui salvo, não sabia nada de nada, mas eu fui salvo, porque eu não fui salvo pela lei, pela doutrina, pelo mandamento. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Ele nos buscou, nos achou, nos resgatou, teve um encontro conosco, nós vimos Ele, Ele nos viu, Ele nos conquistou dando suas provas de amor, curando, ou libertando, ou tocando em nosso coração, ou falando conosco, alguma promessa, alguma palavra. E aí Ele conquistou o nosso coração no seu Filho amado. E aí você se apaixonou e amou a Cristo. E Ele vai fazer então, quer casar comigo? E você vai falar, quero. Então Ele vai te dar a doutrina, os mandamentos, a teologia. Então, a lei não salvou ninguém, a lei só veio mostrar o quanto o homem é pecador. Porque eu não saberia o que é matar, se a Bíblia não me dissesse que é pecado matar. Então a lei só veio nos mostrar o quanto estamos errados e distantes e afastados e mortos diante de Deus. Essa é a função da lei. E a lei então são condições que Deus dá ao seu povo, à sua esposa, à sua noiva, para manter o relacionamento, para se manter salvo. Então você foi salvo e você tem a responsabilidade de continuar sendo santo, de perseverar até o fim. E quais são essas condições, esses regulamentos? A lei de Deus, a mesma do Antigo Testamento, que foi cumprida e renovada no Novo por Jesus, nos mostrando o verdadeiro sentido da lei. Aleluia, grande Deus, que lindo, meu Deus, é a palavra do Senhor. Então, o novo concerto é a realidade, é a verdade de Deus. E o antigo concerto, o Antigo Testamento é a sombra. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, a libertação foi física. Eles eram escravos lá, ficavam trabalhando nas pedreiras, levando chicotada nas costas. Tá, trabalha, para não, comer aquelas comidas estragadas. E Jesus vai libertar eles através de Moisés. Mas no Novo Testamento, a libertação é espiritual, a libertação do pecado, a qual o libertador é Jesus. No Antigo Testamento, Deus vai prometer Canaã, a terra prometida que emana leite e mel, mas teria que vencer os povos que lá moravam, amorreus e filisteus e heteus e um monte de eus e um monte de outros lá que eu não me lembro. E no Novo Testamento, então veja que o Antigo Testamento vai ser o exemplo do Novo. A Bíblia fala através de alegoria, através de figuras, através de tipologia. Então, o que tinha lá no céu, foi desenhado, foi tirado uma foto, né? Então o Antigo Testamento, aqui terrestre, é a foto do que tinha no céu. É uma xerox do que tinha lá no céu. É a sombra daquilo que tinha lá no céu. Mas aquilo que era espiritual mesmo, que estava lá no céu, vai ser mostrado
no Novo Testamento. Então, no novo concerto, a promessa da terra agora é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, aonde não emana leite e mel, mas tem o fruto da árvore da vida e o rio que nasce embaixo do trono de Deus, a água da vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia! Eles tiveram que vencer vários povos, e nós temos que vencer quem? Principados, potestades, castas. Eles, meus irmãos, foram pelo deserto, como peregrinos, como viajantes. Nós também estamos no deserto, por muitas tribulações entraremos no reino dos céus, mas é daqui para lá que nós vamos. Vamos chegar até o outro lado, vamos atravessar o mar, no barco. Jesus está no barco, Jesus é a arca, Jesus é o barco, e nós vamos chegar até do outro lado, que é o céu. Na antiga aliança, a lei foi dada em tábuas de pedra, na nova, em tábuas de carne. Na antiga aliança, foi escrita, né? Lá naquela época era pedra, era argila, era papiro, era pele de animais, era várias coisas lá que fazia escrita. No novo concerto, Deus vai escrever isso na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Aleluia. Na antiga aliança, eles eram salvos pela graça, porque eles foram salvos, libertados primeiro, para depois Deus dar a lei. No Novo Testamento, nós somos salvos, libertados primeiro, para depois nos dar a lei também. E assim como eles, pelo deserto, não obedeceram, fizeram bezerro de ouro, entraram lá na terra prometida, fizeram aliança com os povos, e fez aquela, misturou tudo lá, e começou a adorar outros deuses, começou a se tornar idolatra, começou a cometer adultério espiritual, começou a trair a Deus. Então eles não entraram em Canaã, somente Josué e Calebe. Eles tinham sido salvos, eles tinham sido libertados, eles receberam a lei, eles viram as 10 pragas, os atos poderosos de Deus para salvar eles. Depois eles viram os atos poderosos de Deus sustentando e providenciando tudo para eles. Receberam milagres, foram sustentados, viram sinais e prodígios, mas não foram salvos. Por quê? Para entrar na terra, depois que eles foram salvos, para eles continuar sendo salvos, para eles então receber a promessa final, a nova terra, eles teriam então normas. Então manter a salvação é condicional. Quando Deus salva alguém é incondicional, mas depois para se manter salvo é condicional. E a prova disso é que só 2, Calebe e Josué, que vão entrar. Aquela geração de 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram a lei e os mandamentos. Assim também no Novo Testamento. Assim no Novo Testamento também nós fomos salvos. Eu creio em Jesus, Jesus me perdoou. Mas você vive desobedecendo, vive como um ímpio, não vai entrar na terra prometida. Porque depois que Ele nos salva, Ele nos dá uma lei para ser obedecida. E essa é a condição de entrar na terra prometida, obedecer a sua lei. Nenhum homem é salvo pela lei. A lei é Deus falando, os homens estão tão cegos, sabe, os homens fizeram mal para Deus, então Deus ficou magoado, ficou de mal. Só que os homens ficaram tão cegos, endurecidos pelo pecado, que eles não tinham nem noção do mal que eles fizeram para Deus, o quanto eles magoou Deus de amor.